As ligações de Daniel Vorcaro com Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas foram expostas segunda-feira na CPMI do INSS. Da facilitação da entrada do Banco Master nas fraudes do INSS a doações de campanha, Paulo Pimenta explicou passo a passo da construção dessa aliança criminosa que resultou no chamado Bolsomaster. Paulo Pimenta sustentou sua denúncia com documentos e revelou as doações de campanhas para Tarcísio e Bolsonaro vindas de próprios aliados de Vorcaro. Que esse esquema criminoso escolheu 2 candidatos para investir na última eleição. A maior contribuição da campanha de Jair Bolsonaro, 3 milhões de reais, e a maior contribuição da campanha de Tarcísio, 2 milhões de reais, foi feito pelo Zetel, foi com dinheiro desse esquema criminoso que eles montaram no Brasil. Tudo isso começa, senhor presidente, com um tal de Banco Máxima. Era um pequeno banco lá de Minas Gerais, foi inabilitado pelo Banco Central e começou a tentar, desde 2017, a operar novamente no sistema financeiro. Até que em 2017, esse Banco Máxima é comprado por um cidadão chamado Daniel Vorcaro, que até então ninguém conhecia. E ele conseguiu no Banco Central, 2017, essa autorização para começar a operar no mercado financeiro. Surge aqui o Banco Master. Em 2018, após a análise do Banco Central, o Banco Master é autorizado. Em 2019, já no governo Bolsonaro, o Banco Central autoriza o ingresso do Banco Máximo no sistema financeiro nacional. Campos Neto, senhor presidente, presidente do Banco Central, governo Bolsonaro. Aqui é um ponto-chave para a gente entender. Em 2019, o Banco Master entra no sistema financeiro. Um banco com nomes envolvidos em esquemas, já em golpes, em fraude, já eram investigados, inclusive por golpes que eles haviam cometido lá em Minas Gerais. Mesmo assim, recebe autorização do governo Bolsonaro e do Banco Central, Campos Neto, para operar. E aí inicia a reestruturação, muda a estratégia de negócios. E em 2020, governo Bolsonaro, o Banco Máxima, ainda chamava Banco Máxima, consegue uma CT para fazer desconto de aposentados e aposentadas. Está aqui a prova, Diário Oficial da União, 2020. Está aqui a prova que foi o governo Bolsonaro que concedeu o ACT para que eles pudessem começar a descontar aposentados e aposentadas. 2021 ainda, senhor presidente, 2021, governo Bolsonaro, presidente do INSS, José Carlos Oliveira, o Banco Máxima vira Banco Master e renova o seu IACT com o INSS. Está aqui o Diário Oficial. Zé Carlos Oliveira, homem de confiança do governo Bolsonaro, do Onyx Lorenzoni, do Paulo Guedes, do Bolsonaro, concede a eles, então, um ACT já como Banco Master. Em 2022, ainda governo Bolsonaro, época da eleição, aprova a ampliação da margem do consignado, aprova, o senhor lembra, o desconto do auxílio emergencial, inclusive do BPC. Quem é que assina essa medida provisória? Jair Bolsonaro, Paulo Guedes, João Roma e Onyx Lorenzoni. E essa MP, senhor presidente, criou o tal de cartão consignado de benefícios, que está aqui, senhor presidente. Dia 13/7 de 2022, pouco antes da eleição, o Yamada que assina. Foi eles que criaram, senhor presidente. Mas a ligação vai além. Alencar Santana exibiu um vídeo na CPMI que colocou Tarcísio de Freitas no centro desse xadrez. A privatização da Sabesp e o escândalo do Banco Master estão mais conectados do que você imagina. Vamos por ordem cronológica. Eleição de 2022. Pastor Fabiano Zertel.
cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é o principal doador da campanha de Tarcísio de Freitas, R$2 milhões. Abril de 2024, primeira privatização do governo Tarcísio. A EMAI, Empresa Metropolitana de Águas e Energia Elétrica. O comprador foi o Fundo Fênix, criado só um mês antes da venda da EMAI. O Fundo Fênix é comandado por Nelson Tanuri, tido pela Polícia Federal como sócio oculto do Banco Master. O Fundo Fênix é composto basicamente por ações da empresa Ambipar. E a CVM identificou ações coordenadas entre o Banco Master, o investidor Nelson Tanuri e o controlador da Ambipar, Tércio Borleng, para inflar artificialmente o valor dessas ações. As ações da Ambipar foram infladas em mais de 700%, numa operação estruturada pelo presidente do Conselho da Ambipar, Carlos Piani. Guardem bem esse nome. Essas ações, infladas por essa operação fraudulenta, permitiram que o Fundo Fênix pegasse um empréstimo da XP para pagar a compra da EMAI. Julho de 2024, Tarcísio de Freitas privatiza a Sabesp. E quem compra a Sabesp? A Equatorial. Quem era o presidente do Conselho Administrativo da Equatorial? Carlos Piani, que também acumulava a presidência do Conselho Administrativo da Ambipar. Tá vendo como tudo começa a se encaixar? Outubro de 2024. Carlos Piani, ex-presidente do Conselho da Equatorial, ex-presidente do Conselho da Ambipar, é anunciado como o novo presidente da Sabesp privatizada. Julho a setembro de 2025. Nelson Tanuri pega 160 milhões de reais do caixa da EMAI e compra CDBs podres do Banco Master. Outubro de 2025. Tanuri não quita o empréstimo com a XP Investimentos, que lhe permitiu comprar a EMAI. A XP executa a dívida e assume o controle da EMAI. Imediatamente depois, a Sabesp privatizada, comandada por Carlos Piani, compra a EMAI da XP. Resumindo, Carlos Piani, que no início estruturou uma operação fraudulenta para comprar a EMAI, agora fecha o círculo e leva para dentro da Sabesp privatizada a EMAI, uma empresa estratégica para a gestão dos recursos hídricos do Estado de São Paulo. Novembro de 2025, Banco Master é liquidado pelo Banco Central e esse esquema todo começa a ser investigado. Tarcísio, não adianta esconder, as suas relações com o Banco Master estão todas aqui. Eu não tenho... Não tenho dúvida que todo o esquema do Bolso Master e do Tarcísio Master ainda virá à tona com muito maior clareza. Não é à toa que o Master doou 2 milhões à campanha do governador Tarcísio e 3 milhões à campanha do presidente Bolsonaro. O caso respingou no plenário da Câmara dos Deputados, com Rogério Correia usando a tribuna para denunciar o esquema. Deputados e deputadas já ouviram falar no Banco Master, né? Está agora em moda falar no Banco Master. Mas Vossa Excelência sabe que o Banco Master é um banco de bolsonaristas? Foi feito por eles e eles deram esse prejuízo a Minas Gerais? Muita gente ainda não sabe disso, mas vocês vão conhecer aquilo que nós chamamos do escândalo Bolsomaster, o banco dos bolsonaristas. Este banco, ele não existia e para existir, ele precisava do aval do Banco Central. Para ter aval do Banco Central, alguém ter um banco, tem que ter uma passagem libada no meio empresarial e no meio dos bancos, ou seja lá do que for. Pois durante 5 anos, este Vorcaro tentou fazer um banco e o Banco Central negou. Quando Campos Neto entrou, o ex-presidente do Banco Central, junto com o governo Bolsonaro, eles deram a licença para que esse Vorcaro pudesse registrar um banco no Banco Central. Ele não tinha nada de ilibado. Esse sujeito já tinha dado cano em Belo Horizonte de 200 milhões de reais na prefeitura, construindo um prédio que seria, na visão dele, um hotel, que está lá até hoje como um elefante de vidro luxuoso, de 37 andares,
Vocês querem falar em gasto? Isso sim é gasto. E foi Vorcaro quem fez isso em Belo Horizonte e depois consegue registrar um banco no Banco Central de Campos Neto e de Bolsonaro. Pior, pessoal, depois disso, depois dos prejuízos todos, ainda deram a ele, Vorcaro, o direito de fazer crédito consignado do pessoal do Bolsa Família. E ele fez tanto crédito consignado no INSS do Bolsonaro, que agora, recentemente, foi preciso desfazer isso, porque 240 mil aposentados foram roubados pelo Banco Master. E este contrato foi também feito durante o governo Bolsonaro no INSS. É o Banco do Vorcaro. Sabe quantos diretores tem lá que foram ministros do Bolsonaro e conselheiros? 3. O João Roma, que foi ministro, a Flávia Pérez, antiga Flávia Arruda, que também foi ministra, foi secretária do governo Bolsonaro, e um outro ministro, Reinaldo Barros, que também faz parte do banco. Estes aí é que possibilitaram tudo acontecer no Banco Master até a falência. E depois de decretada a falência, que o Bolsonaro, junto com o Campos Neto, não quis decretar, apesar de ter sido alertado pelo roubo que estava acontecendo, sabe o que fizeram? Foram até o Ibanez, outro bolsonarista, e ao Ibanez solicitaram que comprasse um banco falido. E ele colocou 12 bilhões do dinheiro do BRB dentro do banco falido do Vorcaro. Mas, presidente, os absurdos não param por aí. Agora que o Bolsomaster estourou os escândalos, nós precisamos de, com certeza, fazer uma apuração irrestrita sobre esse caso. Eu peço, Vossa Excelência, 30 segundos para comunicar que o INSS, agora no governo do presidente Lula, teve que simplesmente desfazer de 240 mil contratos de crédito consignado do Banco Master, anular os contratos por causa do prejuízo que eles deram. O Banco Master é o banco dos bolsonaristas. O escândalo é Bolsomaster que se chama. E isso vai ficar cada vez mais claro.